Olá, preciosidades, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre batalha espiritual, tem muita gente que gosta de batalha espiritual. Eu vou contar uma experiência que eu tive com batalha espiritual, né? Mas primeiramente eu vou ler aqui no livro de Salmos, o capítulo 91, verso de 5 a 7, que diz o seguinte: Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Então aconteceu o seguinte, né? Quando nós chegamos em São Paulo, na verdade eu não tô em São Paulo agora, eu tô aqui no Piauí, na casa da minha mãe, vim passar uns dias com ela aqui, né? Tô na casa dela, mas eu já estou logo voltando para São Paulo. Bom, assim que eu cheguei em São Paulo e que a gente começou a morar lá, nós fomos convidados a pastorear uma igreja, e essa era uma igreja muito grande, e nessa igreja tinha 4 casais de pastor conosco. Antes de nós tinha 3 casal, né? Então eram 3 pastores, cada um com suas esposas. Quando eu cheguei com meu esposo, eles nos convidaram a ser pastor lá também, então ficaram 4 pastores, tá certo? E então era uma igreja muito boa, grande, era uma igreja que dava liberdade pra gente trabalhar da forma espiritual em que a gente gosta de trabalhar, com batalhas espirituais, fazendo campanha, visitação e tudo mais. Muito boa igreja. E nessa época, uma das pastoras, né, que é esposa de um pastor lá da igreja, ela resolveu fazer um acampamento de mulheres, que era uma festividade das mulheres e tudo mais. Então ela resolveu fazer um acampamento só para mulheres. E ela fez todo o projeto. Ela é uma pessoa em que gosta muito de fazer as coisas para a obra de Deus, tem muito zelo pela obra de Deus e gosta de estar trabalhando na área de festividades da igreja. Então ela fez, né, organizou esse acampamento, e daí, né, chegou o grande dia da gente participar desse acampamento. Um dia antes de eu ir para o acampamento, eu tive um sonho bem estranho. E eu fiquei meio preocupada com esse sonho, porque eu sonhava que minha filha morria, minha filha do meio. E eu fiquei meio apavorada, fiquei meio assim, receosa de ir pro acampamento, fiquei com aquele sentimento meio assim. Mas, então eu resolvi ir. As mulheres começaram a ligar pra mim, falar pra mim ir e tal. E aí eu resolvi ir pro acampamento. Então a gente foi, quando chegamos no acampamento, era em uma chácara muito bonita, sabe? Uma chácara muito organizada, tinha piscina, tinha um casarão onde as mulheres dormiam. Ela tinha feito tudo muito organizado. E quando a gente chegou nesse lugar, a gente nos instalamos, nos organizamos ali, e foi muito bom durante o dia. A gente ficou em um dia de lazer, aproveitando a piscina, tomando banho com as crianças, sabe? Fizemos o almoço lá. Então foi muito bom, tudo muito bom. Só que quando foi à noite, a gente fomos orar na chácara. E só tinha mulheres, não tinha homens. Então a gente convocamos todo mundo veio, né, pro salão central lá da chácara. E a gente foi orar a Deus para entregar toda a programação nas mãos de Deus. E naquele momento que nós estávamos orando, nós sentimos que algo estava errado naquele lugar. Nós começamos a sentir um impedimento nas nossas orações, sabe? É como se não fluísse, sabe? Como se tivesse um impedimento muito forte. Conseguimos entender que havia ali uma guerra espiritual. E a gente parava a oração e falava: gente, tá acontecendo alguma coisa de errado. A gente tá sentindo um impedimento e a gente não tá entendendo o que tá acontecendo. E então a gente resolveu pedir para toda a igreja, né, as mulheres que estavam lá como igreja, pedimos para elas ficarem em intercessão, que nós, que éramos as mulheres dos pastores, nós iríamos ungir toda a chácara ao redor do muro, porque a chácara era imensa. Então a gente ia em todo o muro da chácara e iríamos orar, repreendendo toda a potestade maligna, todo demônio. E aí assim a gente fez. Só que quando nós começamos a fazer isso, rodeando a chácara em volta do muro, do lado de dentro,
a gente começou a sentir opressão, sabe? Arrepios muito fortes, aqueles arrepios fortes. Quanto mais orávamos, mais nós sentíamos arrepios. Naquele momento tinha uma das pastoras que estava lá com a gente, que ela tem visão aberta e ela começou a ver demônios sentados em todo o muro, em volta do muro. Então ela falou pra gente, vamos sair daqui, porque tá havendo uma guerra espiritual muito forte e a gente tem que conversar e começar a orar e pedir revestimento a Deus. Então a gente voltou e fomos pro salão central. Quando a gente chegou lá, a gente passou para as outras mulheres que estavam lá e começamos a orar. E, gente, foi muito forte, porque a batalha espiritual travou, sabe, de uma forma. Quando nós voltamos para o salão central, que a gente passou tudo para as mulheres, como se em volta do salão tivessem sacudindo o salão, sabe? Nós sentíamos o salão estremecer com um grande vento. Ao redor tinha aquelas lonas que ficam em lugares abertos, sabe, que a gente baixa assim, e essas lonas elas subiam numa altura imensa e voltava, batia de novo, parecendo cena assim de filme de terror. E algumas mulheres começaram a ficar com muito medo, porque já estava bem oprimido o lugar, o vento era imenso. E algumas das nossas colegas olhavam para a piscina e ela falava para mim que estava enxergando caixão dentro da piscina. E isso que eu não falei para vocês, que durante o dia, quando eu cheguei lá nessa chácara, eu sentia como se o inimigo quisesse que alguma criança morresse afogada na piscina. Então eu fiquei muito preocupada durante o dia, eu fiquei muito apreensiva. Sempre eu estava procurando minhas filhas se elas estavam na piscina e eu sentia como se o inimigo quisesse matar a minha filha, a do meio que eu tinha sonhado. E eu não sei, assim, Deus ele não me falou, mas é como se eu tivesse sendo impulsionada a ter uma vigilância com ela, tá certo? Então eu tava sempre atrás dela, teve um momento que ela sumiu dos meus olhos, eu comecei a ficar muito nervosa porque eu não encontrava ela e eu ficava com aquele medo. E aí eu falei, irmãos, vamos vigiar em oração, porque é como se o espírito da morte estivesse aqui querendo tirar a vida de alguma criança. E isso depois foi confirmado por alguns que também tiveram visões e o mesmo sentimento. E aí uma irmã à noite, quando nós já estávamos orando, como eu estava contando aqui para vocês, ela começou a ver, né, como se tivesse uma criança morta dentro da piscina. E enfim, foi muito opressivo aquele momento. E nós começamos a entrar em oração em batalha realmente espiritual naquele momento. Só que a batalha ela se travou de uma forma que nós não esperávamos, porque o inimigo ele começou a oprimir algumas irmãs que estavam ali, inclusive uma irmã que estava grávida, porque quando a mulher está grávida, ela fica mais vulnerável, sabe? Então, naquele momento, ela começou a passar mal. A impressão que dava é que ela ia morrer, sabe? É como se ela estivesse sendo sufocada, ela não conseguia respirar, ela não conseguia mexer nem os braços, nem as pernas. E nós, em oração, a gente começou a orar nela e oramos fortemente para que aquela opressão toda passasse. E ela começou a dizer, gente, tô passando muito mal, e de repente ela perdeu a voz. E ali o inimigo oprimindo muito ela. E então a gente orou nela e ela deu uma melhorada. Foi quando a pastora líder daquela festividade nos chamou para orar em um palco que tinha do outro lado. É como se tivesse um palco que era um salão de festas, mais ou menos isso. E ela falou, vamos orar ali, que eu tô sentindo da gente orar lá. E aí nós fomos orar nesse lugar. Quando nós chegamos lá, que a gente começou a orar, algumas irmãs não aguentaram. Elas começaram a cair e passando mal e vomitando. E muitas irmãs vomitando e passando mal. E eu comecei, Senhor, me faz entender o que está acontecendo aqui. E havia duas portas em cima do palco, né, lá em cima mesmo, havia duas portas. E quando as irmãs iam repreender, algumas irmãs estavam vendo demônios escondidos dentro desses quartinhos, que eram 2 quartos. E quando as irmãs chegavam até a porta desse quarto para repreender, elas já começavam a vomitar e saíam com muito enjoo, passando muito mal. Algumas já estavam deitadas lá naquele chão, outras estavam vomitando e nós continuávamos orando. E daí eu falei com uma irmã que estava do meu lado que nós duas estávamos bem,
ainda, né? Graças a Deus. Eu falei, irmã, vamos lá e vamos orar nós duas. E ela falou, vamos, Célia. E ela falou, ó, realmente tem um demônio ali escondido, mas ele vai sair no nome de Jesus. E aí fomos nós duas lá. A opressão era muito grande, muito forte. Parecia que tinha um campo magnético naquela porta, sabe? Impedindo que a gente viesse orar ali. E os arrepios muito fortes. A chácara parecia que estava sendo sacudida. Os pés de árvores, eles mexiam, que davam volta, sabe? Desse jeito. E eu contando pra vocês, me arrepio inteira. E algumas irmãs que tinham visão estavam vendo muitos demônios. Via um homem com um chapéu, né? E uma capa preta, vestido todo de preto, com um chapéu. E eu fiquei, meu Deus, o que tá acontecendo? E nós fomos no quartinho, pra honra e glória de Deus, eu e essa irmã, nós conseguimos repreender o demônio que estava ali. Pra honra e glória de Deus, o Senhor derramou sua graça, que nós conseguimos repreender aquele demônio. Depois nós saímos de lá, né, e começamos a orar nas irmãs que estavam passando mal, estavam vomitando. Sabe quando a pessoa ora por uma obra de macumbaria que começa a passar mal e vomitar? Então era mais ou menos isso que estava acontecendo, e elas vomitavam muito. Até que Deus começou a revelar que naquele lugar era um lugar de rituais. Nós não sabíamos do histórico da chácara, né? E Deus começou a falar. E Deus começou a revelar que aquela chácara era uma chácara que era consagrada ao inimigo e que lá eles faziam rituais em cima daquele palco. Por isso que a opressão era maior ali e os rituais eram rituais terríveis. E a gente começou a orar por quebra de maldição naquele lugar. E começamos a orar. E, gente, foi muito, muito, muito forte. Vocês não têm ideia de como foi forte. Vocês imaginam você estar orando e de repente as irmãs estarem deitadas, passando mal, vomitando. A grávida passando mal, muito mal, sabe? Com falta de ar, vomitando. Ela ficava sem conseguir se mexer. E daí a gente desceu, começou a ajudar as irmãs em oração. E elas começaram a levantar novamente e orar. Elas não desistiram, para honra e glória de Deus. E as crianças estavam lá também, a gente começou a pedir cobertura espiritual para as crianças. E naquele momento, gente, nós começamos a clamar para que os anjos de Deus viessem a guerrear ao favor de cada uma das vidas que estavam ali, a favor daquele lugar também, porque era um lugar que nós estávamos fazendo a obra de Deus. Tinha pessoas em que estava visitando. Era muito importante a presença dos anjos ali com a gente, porque sozinha a gente não ia conseguir. A presença de Deus estava forte, mas como o lugar era um lugar de legalidade para demônios, então você sabe, nós estávamos pisando no terreiro do inimigo. Nós não sabíamos que aquela chácara tinha um histórico dessa forma. Deus começou a revelar pra gente. E depois que voltamos pro salão, a gente começou a orar nas irmãs e tudo voltou ao normal. Aquele vento cessou, os demônios foram repreendidos, porém, eles foram repreendidos, mas como a chácara era oferecida a eles, então eles tinham legalidade de voltar. E naquele momento, pela misericórdia do Senhor, os demônios, eles bateram em retirada e a gente conseguiu trazer a calmaria, né? O Senhor trouxe a calmaria àquele lugar. E depois as irmãs voltaram, ficaram fortificadas espiritualmente, não desistiram, continuaram em oração. E a pastora pegou e falou assim, gente, Deus está dizendo que não é pra gente dormir essa noite, que é noite de batalha espiritual. Eu falo com vocês, eu me arrepio inteira, gente. Tô toda arrepiada. E ela falou, é noite de batalha espiritual e a gente não pode dormir. E Deus falou pra gente não dormir. Mas só que nós estávamos cansadas fisicamente, estávamos abatidas, porque foi muito forte a guerra espiritual que teve naquele lugar. E então a gente ficou orando, buscando a Deus ali, louvando, só que chegou um momento que a gente foi dormir, era mais ou menos 3 horas da manhã, eu creio. A gente foi dormir. Só que a ordem de Deus era que nós não dormíssemos. A gente resolveu dormir. E aí todo mundo deitou naquele salão, sabe? Todo mundo colocou os colchões juntos. E aí a gente deitou. E quando foi mais ou menos umas 3:30 da manhã, por aí, para 4, eu acordei. E nesse momento que eu acordei, que eu olhei pro salão, eu vi o salão cheio. Cheio de pessoas em pé. Muita gente em pé, sabe? No meio do salão. E como estava escuro, todas as luzes estavam apagadas. Então eu via as pessoas em pé, só que a chácara era iluminada, então não ficava tão escuro. Então eu via que todo mundo em pé, né? Eu falei, poxa vida, vocês levantaram e nem me chamaram para orar, gente. Eu apaguei aqui rapidamente, mas eu quero ficar em oração com vocês. Eu olhei pro salão, como o salão estava lotado de gente em pé.
Eu pensei assim, nossa, os irmãos levantaram e nem me chamaram para orar. Nossa, eu queria estar orando com eles. Eu falei assim, eu queria estar orando com os irmãos. Aí, a pastora, né, que organizou o evento, ela acordou e disse, Célia, eu vou no banheiro. Eu achei estranho, porque ela estava deitada e todo mundo lá de pé. Então, ela foi no banheiro. Que ela voltou, eu disse, e você não foi orar junto com os irmãos? Não, pastora, devia você ter me chamado. Ela falou assim, que irmãos? Eu disse, gente, todo mundo que estava aí no salão. Ela disse, não, ninguém levantou. Quando ela falou ninguém levantou, que eu olhei pro salão de volta, gente, não tinha mais ninguém. Então era tudo demônios. Aí naquele momento eu comecei a entender que eram os demônios que estavam lá olhando pra gente ao derredor. E nesse momento uma criança começou a gritar. Ela gritava e dizia, mãe, ele tá aqui com a capa preta e um chapéu, tá perto de mim, mãe, vem aqui, mãe. Gritava, essa criança gritava, dizendo que ele tava ali perto de nós, né, perto principalmente da criança, de pé com um chapéu preto e uma capa preta. Naquele momento a gente levantou novamente, a gente orou repreendendo. E que a gente acendeu a luz, aquele lugar tava cheio de moscas, muita mosca, sabe? Gente, sabe assim, umas 2.000 moscas ou mais, muita mosca daquelas mosconas grandes, e o lugar tava limpo, porque nós limpamos tudo, lavamos tudo cheiroso, cheio de mosca no chão, sabe? E assim nas paredes. E nós entendemos que ali não era mosca mesmo, que eram demônios. E elas perturbavam muito, e a gente entrando em oração, gente, a guerra foi muito grande naquela chácara. Até que o dia amanheceu, quando o dia amanheceu, a gente colocou todo mundo em vigilância, em espírito de oração. Eu já não fui me divertir mais, não consegui mais ficar brincando ali naquele lugar, fiquei em vigilância com as crianças, sempre de olho nas crianças, olhando onde é que tava, sabe, uma preocupação grande. Inclusive eu filmei esse dia, depois eu vou colocar esse vídeo. Quando foi à noite, né, já do outro dia, todo mundo estava em espírito de oração já lá naquela chácara. Nós fizemos tudo que estava organizado no cronograma, das coisas espirituais que era para ser desenvolvido naquela chácara, porém nós ficamos sempre em espírito de oração. E quando foi à noite, os homens vieram da igreja, né, os maridos das mulheres, namorados, vieram todos, pastores, e quando eles chegaram lá, nós começamos a contar para eles, e foi muito forte, né? O salão ficou muito cheio, né? Porque todo mundo da igreja estava lá, e a gente começou a testemunhar naquele dia o que tinha acontecido no dia anterior. E alguns homens que estavam ali não acreditaram na gente, começaram a sorrir e não estavam acreditando no que estava sendo contado, porque a guerra foi muito forte. Então a guerra ela foi muito forte, ao ponto de todo mundo sentir, sabe? Até mesmo os visitantes que estavam lá estavam sentindo muita opressão. E as irmãs também estavam sentindo muita opressão. E nessa noite nós estávamos contando como é que foi no dia anterior, que só estavam as mulheres. Daí alguns homens começaram a desacreditar. Naquele momento a pastora veio, a pastora organizadora do evento, falou que Deus estava revelando quem era que estava sendo incrédulo, e ela pegou na mão dos incrédulos e chamou para orarem ao redor do muro, igual as mulheres tinham feito. E aí daí foi todos os homens foram com ela. E aí quando os homens chegaram no muro, Deus começou a abrir visão e eles viram a mesma coisa que nós vimos, os demônios no muro. Começaram a sentir opressão, aí eles viram o demônio na capa preta. Além desse, viram outros. E o meu esposo foi tomado logo pela presença de Deus e foi levado no palco, lá onde nós tínhamos orado. Então os demônios, eles voltaram para lá de novo, aqueles demônios que estavam no quartinho. Eles voltaram, meu esposo começou a orar de uma forma tremenda. Deus começou a usar ele e ele começou a expulsar os demônios, sabe? E eu olhava para lá intercedendo, e eles orando, os homens. E aí tudo que aconteceu no dia anterior, os homens presenciaram novamente. Deus permitiu que todos vissem e sentissem também e guerreassem também. E houve uma segunda batalha espiritual naquela noite, até que tudo cessou novamente. Então a chácara começou a ser sacudida novamente, tudo igual ao dia anterior. E depois de tudo, Deus nos deu vitória. Nós não contamos para os homens que aquela chácara é uma chácara que tinha sido consagrada, né? Não deu tempo da gente contar. E quando eles voltaram de cima do palco, lá onde eles oravam, o meu esposo falou, gente, essa chácara ela foi uma chácara consagrada, e eles faziam rituais, e naqueles quartos tinham os demônios que agiam nessa área de sacrifícios,
e eles estavam lá, porém eles foram expulsos. Mas essa chácara, quando nós sair daqui, ela vai voltar a ser a mesma coisa de antes, porque foi uma chácara que foi apresentada ao inimigo. A não ser que alguém comprasse aquela chácara, consagrasse ao Senhor e passasse a apenas fazer coisas da parte de Deus, coisas espirituais. Mas como a chácara iria voltar novamente para o dono, que iria continuar fazendo aluguéis para todo tipo de pessoa, ia continuar as festividades mundanas lá dentro, então tudo ia voltar novamente. Então ele falou, então meu esposo falou, não vai adiantar, só vai ser agora que nós estamos e depois tudo volta novamente, porque o inimigo tem legalidade com esse lugar. E ele tá aqui reclamando a legalidade dele. E nesse momento, né, graças a Deus, os anjos guerrearam ao nosso favor, todo demônio bateu em retirada e nós conseguimos terminar o evento. E para honra e glória de Deus, deu tudo certo. Deus permitiu que nós passássemos por essa batalha espiritual, até mesmo para a gente ganhar experiência espiritual, ganhar também maturidade, em saber que quando a gente for em algum lugar, nós temos que consagrar aquele lugar antes. Embora ali tenha sido consagrada a Deus, mas a gente orar, jejuar e pedir sabedoria do lugar que a gente vai fazer algum evento. A gente tem que saber onde pisam os nossos pés. Eu nem sabia que tudo isso seria necessário, que havia uma necessidade da gente ir no lugar e consagrar a Deus e orar e repreender todo demônio e tudo mais. Mas agora eu entendo que, através da experiência que eu vivenciei, o próprio Deus me ensinou que é preciso, primeiro, entender, né, o lugar que a gente vai fazer algum evento, como até porque a gente pode passar por alguns apertos, igual alguns vídeos eu já vi aqui no YouTube de batalhas espirituais em chácaras. Eu pensava que só eu tinha passado por isso, mas eu entendi que não, que várias pessoas já contaram também testemunhos de chácaras em que eles alugaram e tiveram experiências sobrenaturais tremendas de batalhas espirituais. Então, para tudo a gente tem que ter sabedoria ali, não foi culpa de ninguém, né? Pelo contrário, foi muito sábio da parte da pastora fazer aquele evento, foi muito bom. Mas Deus permitiu que nós passássemos por aquela situação para que houvesse também um crescimento espiritual. Porque para tudo, gente, nós temos algo a tirar de bom. E temos a experiência espiritual que nós vamos carregar para a vida toda. Então, para honra e glória de Deus, deu tudo certo. E Deus foi muito fiel com as nossas vidas. Não aconteceu nada com nenhuma criança se afogou. E Deus, ele preservou a vida de todo mundo, a integridade de todo mundo, para honra e glória de Deus. O demônio não tocou em ninguém, mas as opressões nós sentimos. Porque como nós temos um corpo carnal, um corpo que não é espiritual, então quando há guerras espirituais, algumas pessoas elas conseguem sentir um abatimento, porque a guerra é muito forte, tipo, vontade de vomitar, tontura, ânsia de vômito, elas conseguem sentir enjoo, náuseas, e outras pessoas até mesmo começam a ser oprimidas, sentindo a opressão física, tá certo? Por isso que é preciso jejuar, orar, buscar, para entrar em uma guerra espiritual tão forte. Como nós estávamos ali com muitas mulheres, e algumas eram até visitantes, então tinha muitas pessoas que estavam ali e não estavam preparadas espiritualmente para guerrear, mas o Senhor pelejou ao nosso favor, que é algo muito maior, muito superior. O Senhor pelejou ao nosso favor, e Deus não permitiu que ninguém ficasse endemoniado, Deus não permitiu que houvesse uma opressão maior, porém abriu os olhos de muitas pessoas para enxergar que existe uma guerra espiritual, que existe coisas malignas que assola mesmo à noite, que assola lugares que são consagrados. Então todo mundo teve essa vivência e essa experiência. Então fiquem todos com Deus, abraço a todos e até o próximo vídeo.